Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o clã dos demônios e a sua ligação com Asta, com o garoto da antimagia. Será que a única ligação do Asta com o outro mundo é o simples fato dele ter sido escolhido por um poder mágico, por um grimório que estava com Lieb? Existe a possibilidade de irmos muito além e a ligação de Asta com os demônios seja muito maior, de que ele faça também parte daquele clã. E a gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo comentando sobre os outros clãs de Black Clover, sobre os surgimentos de novos clãs e também sobre a possível ligação de Asta com um destes clãs. E então muita gente começou a perguntar, teorizar, comentar sobre o Asta, que se ele realmente tiver alguma ligação com outro clã no mundo de Black Clover, seria com o clã dos demônios, que o seu pai ou algum antepassado tivesse ligação com este clã. E então eu achei interessante pra gente fazer um vídeo comentando sobre tudo isso, todas as possibilidades que foram levantadas e por fim tentarmos juntos chegar a uma conclusão. Um dos argumentos que foi mais utilizado, que na verdade muito antes desse vídeo eu sempre vejo aqui no canal, é que o Asta pode ter uma ligação paterna com um demônio, justamente porque apenas os demônios podiam se aproximar da lista, podiam chegar perto da mãe do Asta, porque ela tinha uma condição que absorvia vitalidade, e dessa forma, os demônios, por serem de outro mundo e não ter a mesma vitalidade dos magos, dessa forma podiam se aproximar. E a gente atualmente sabe o motivo disso. Sabe por que a vitalidade dos demônios é completamente diferente? É justamente por causa do seu coração. A magia e o coração dos demônios só são afetados por magos que possuem um alto nível de poder ou um nível especial de magia, como o nível arcano, e agora conhecemos também o nível divino. Mas aí vai além quando falamos de demônios de ranking superior. Neste caso, o único modo de um demônio que seja do ranking supremo perder a sua vida é tendo uma magia de nível divino ou de nível arcano atingindo seu coração. Por esse motivo eles não podem ser derrotados por outros magos, mas a gente vai além. Assim então a gente sabe que os demônios eles podem realmente chegar perto de lista, mas ao mesmo tempo não, e daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Porque um outro ponto que é ligado justamente a isso, e que tornou uma teoria extremamente legal e também única, foi o fato de analisar as diferenças entre as magias demoníacas e também as magias utilizadas pelos magos. Como a gente viu, a magia do Zegrid, que é um demônio de ranking alto, era praticamente imparável. Aquela magia, ela só podia ser parada por magias de nível arcano, e elas funcionavam de uma maneira completamente diferente das outras magias, dos outros poderes mágicos que eram utilizados pelos magos. E então essa teoria tentava explicar o Asta não ter mana da seguinte maneira: uma ligação entre a mana de um mago e a mana de um demônio acabariam se anulando, e dessa forma o Asta acabou nascendo sem poder mágico. Ele não podia utilizar magia, porque ele estaria ao mesmo tempo gerando a mana utilizada pelos magos e a mana utilizada pelos demônios, e assim então seu poder deixaria de existir. Porém, agora a gente volta para aquilo que eu falei anteriormente. Existe um problema em tudo isso, porque não sabemos exatamente se a mana dos demônios é completamente diferente da mana dos magos, por mais que a gente saiba que as magias dos demônios de alto ranking são realmente mais poderosas e acabam algumas vezes destruindo completamente a magia lançada por magos. A gente viu isso acontecendo justamente também com a magia do Zegrid. Porém, ainda existe um grande problema, que é o simples fato de que a lista, ela tinha sim a habilidade de absorver vitalidade, o que permitia apenas que demônios chegassem perto dela. Porém, ela também tinha a habilidade de absorver mana, e neste caso, não existia diferença entre a mana dos magos e a mana dos demônios. Ela absorvia completamente os poderes mágicos, e isso mostra que possivelmente a magia dos demônios, o modo como é constituída, realmente seja diferente, mas a mana não. E então, com tudo isso, Lista também era capaz de absorver a mana demoníaca, inclusive ela fez isso com o próprio Lúcifer, o demônio mais poderoso do submundo. E isso então acaba anulando completamente a possibilidade de um demônio ter se aproximado dela. Afinal, basicamente, até mesmo os demônios têm a sua mana absorvida, e a absorção de Lista é muito mais poderosa que a de Engie, por exemplo. A gente viu que foi necessário apenas alguns segundos para que ela acabasse completamente com a manifestação de Lúcifer, o que tornaria então só possível para se aproximar de Lista ser um demônio, mas não ter mana, o que a gente só viu acontecendo com o Lieb até o momento. Ou seja, ele teria sido o único demônio, o único ser do submundo que podia se aproximar de Lista justamente porque ele tinha uma condição única de não possuir mana. E realmente não sabemos se outros demônios podem ter nascido sem mana além do Lieb também. Pelo modo como ele contou a sua história, parece que apenas ele teria nascido sem poder usar poderes mágicos. Porém, a gente poderia até mesmo levar em consideração a conversa de Lúcifer e Dante, onde o Dante perguntava se o Lieb era um demônio de ranking superior ou um demônio poderoso que escapou do submundo. Porém, ao ver o poder de Lieb, Lúcifer disse que ele teria um poder de mais baixo ranking. Mesmo assim, o demônio de ranking superior, ele estava falando sobre a antimagia. Ele estava se referindo ao poder
poder do Lieb e não necessariamente a sua mana. Por mais que ele possivelmente tenha sentido que nem o Lieb nem o Asta possam utilizar poderes mágicos realmente, poderes que utilizam mana, apenas a geração de anti-magia. E ele também se encontrou com o Lieb no passado, antes dele ter anti-magia, antes dele ter qualquer poder, ele também não tinha nenhuma mana, e Lúcifero não pareceu surpreso quando o encontrou ali. Ele não ficou surpreso ao ver que em sua frente tinha um demônio que não possuía nenhum poder mágico, que não possuía mana. Então realmente pode acontecer de no submundo ter outros demônios que não possuíam mana, então pro Lúcifero não foi nenhuma surpresa. Então neste caso sim, esse demônio poderia chegar perto da mãe de Asta, afinal ele não possui a vitalidade dos magos e também não possui mana. E também existe aquele argumento que a Alista não se assustou quando se encontrou com o Lieb e depois não se assustou quando se encontrou com o Lúcifero, o que indicaria que ela já teria se encontrado com um demônio no passado. Mesmo assim, não dá pra gente usar isso como uma confirmação, nem que realmente existem demônios no submundo que não tem mana, assim como o Lieb, e nem que a Alista já tenha encontrado um demônio no seu passado, que o Lieb realmente não tenha sido o primeiro demônio que ela se encontrou. Mesmo assim, eu estou tentando trazer todas as informações que podem tornar essa possibilidade mais plausível. Porém, ao se tratar do garoto da anti-magia, a gente não vê nenhuma ligação direta que possa fazer com que o Asta realmente tenha nascido do clã dos humanos e do clã dos demônios, até porque ele já teve contato com muitos demônios e ninguém nem mesmo suspeitou dessa possibilidade, nem mesmo Lúcifero ou os outros demônios de ranking superior, que são os demônios de mais alto ranking no mundo de Black Clover. Ele já se encontrou com dois demônios de ranking superior, ele já se encontrou com Megicula e também com o próprio Lúcifero. Mesmo assim, ninguém jamais cogitou a possibilidade do Asta ter nascido deste clã, o que torna ainda mais difícil, afinal ele teve contato com muitos demônios. Eu pessoalmente ainda acredito na possibilidade de que o Asta tenha nascido antes da Alista ter aquela maldição que fazia com que ela absorvesse mana ou vitalidade, ou ao menos que ela ganhou aquela maldição enquanto estava grávida do Asta, justamente porque quando se encontrou com o Lieb, ela parecia agir como se estivesse há poucos anos vivendo longe de todos. Além disso, a gente também pode justificar que a maldição que afetou Lista, a mãe de Asta, tenha também feito com que ele nascesse sem mana, sem nenhuma magia, afinal ela estaria grávida dele enquanto começou a absorver magia, e então por isso desde o início Asta nunca teve mana, o que a Alista teria desde o início percebido também. Porém, pela questão de ela absorver vitalidade, ela não pôde ficar com seu filho, por mais que ela quisesse muito estar ao lado do Asta. Eu ainda acredito mais nessa teoria, eu acredito mais nessa possibilidade do que o Asta realmente tenha uma ligação com o clã dos demônios. Mesmo assim, com tudo isso, dá pra gente perceber que o autor de Black Clover tem muitos pontos para explicar pra gente, justamente porque não sabemos o motivo real de Lista ter essa maldição, a gente não sabe nem mesmo se é realmente uma maldição, não sabemos quando ela acabou adquirindo essa espécie de anti-vitalidade e anti-mana, e também não sabemos quem é o pai do Asta, não sabemos nada sobre o que aconteceu com Lista, e também ao mesmo tempo, não sabemos o motivo dela sempre estar sozinha. Afinal, se a gente parar pra pensar, vai muito além do fato dela absorver mana e vitalidade, até porque ela preferiu deixar o Asta em Ag e não com seu pai ou qualquer outro familiar, e tudo isso ainda deve ser explicado pra gente muito em breve no mangá. Mesmo assim, comenta aí embaixo esse compilado de teorias que foram uma das mais comentadas aqui no canal recentemente, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!